Com a palavra a deputada Luiza Erundina. Senhora Presidenta, senhores parlamentares, essa matéria, ela decorre de uma legislação internacional do direito à verdade e da justiça de transição a todo crime de lesa à humanidade que um determinado Estado cometa num determinado momento da história. A ditadura militar no Brasil durou 21 anos. O golpe militar completou 60 anos. Uma lei federal criou a Comissão Nacional da Verdade, que levantou os crimes de lesa à humanidade cometidos pelo governo brasileiro durante o regime militar, civil-militar, que durou 21 anos. E esse projeto de lei, senhora Presidenta, senhores parlamentares, é de 2021. Portanto, o Brasil deve décadas de um direito que é reconhecido a todas as vítimas de regimes ditatoriais que atentam contra os direitos humanos e contra os direitos de lesa humanidade, senhora, os crimes de lesa humanidade. Portanto, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, ainda deve aos brasileiros e brasileiras vítimas da ditadura civil-militar, cujos efeitos nefastos ainda hoje se fazem sentir. Há feridas abertas, sangrando, porque não se cumpriu a legislação internacional que prevê o resgate da verdade e a revelação dessa verdade para que se faça justiça às vítimas da ditadura, no caso da ditadura civil-militar brasileira. Portanto, é uma dívida que o Brasil tem com os brasileiros e brasileiras, a quem devemos a atual democracia ainda incipiente, permanentemente em risco de retrocesso, exatamente porque não se cumpriu toda a legislação nacional e internacional que dizem respeito aos direitos às vítimas de regimes ditatoriais que atentam contra os direitos humanos e que cometem crimes de lesa humanidade. Portanto, não é nenhum favor que o Estado brasileiro está a fazer de colocar em público a identificação das vítimas da ditadura civil-militar, para que eles não desapareçam da história brasileira, eles que são os avalistas dessa democracia ainda incipiente, mas é aquela que o Brasil ainda consegue manter. Portanto, senhora Presidenta, a iniciativa da deputada Maria do Rosário, levando ao cumprimento de uma resolução do relatório geral da Comissão Nacional da Verdade, que é de trazer a público, revelar publicamente as vítimas que deram a vida, a liberdade, para que hoje pudéssemos estar aqui com o Legislativo funcionando e com os fatos daquele triste período da história brasileira ainda estão para ser revelado plenamente e seus responsáveis por eles terem a devida resposta da democracia e do governo brasileiro. Portanto, senhora Presidente, é inaceitável que se questione uma iniciativa de lei de uma deputada nossa que, cumprindo uma resolução do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que foi criada por lei federal e que cumpre, naturalmente, uma legislação internacional que diz respeito aos direitos humanos. Portanto, senhora Presidente, o Brasil e nós não estamos fazendo a favor nenhum de revelar esses fatos e colocando a público as vítimas da ditadura militar, que ainda hoje não estão revelados, que foram vítimas de um regime cruel, um regime que ainda tem 443 desaparecidos políticos e outras graves violações aos direitos humanos. Portanto, senhora Presidente, é inaceitável protelar a aplicação dessa resolução do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que se fará com a aprovação desse projeto de lei, que eu disse, é de 1921, já é tempo suficiente para ser apreciado, para ser discutido e para se cumprir aquilo que uma lei federal estabeleceu através do funcionamento da Comissão Nacional da Verdade. Portanto, senhora Presidente, eu proponho que eu passe a relatar o parecer dessa matéria para que ela venha a votos e assim se cumpra uma determinação, uma resolução da Comissão Nacional da Verdade. Nós, deputado Edermal. Ele a favor, tem dois a favor. Já falou mais que É isso aí. Agora, Claro. é uma questão. Não sou eu, senhor presidente. Não. É um momento solene
Eu queria primeiro cumprimentar a minha amiga, irmã, camarada Luísa Erundina. Pelos anos que nós lutamos contra a ditadura militar, pelos direitos civis, pelos direitos humanos, para construir um Brasil livre, soberano e democrático. Então eu vou pedir respeito à companheira Luísa Erundina, tá? Segunda coisa, aqui tem uma testemunha ocular da história. Existiu um regime militar de 21 anos de arbitrariedades, de cessar as liberdades. Liberdade de organização, de manifestação, de todo censura. Senhora mais, presidente, vamos dar atenção aqui à deputada Erundina. Tá saindo aqui. Era bom que ele conduziu o Demédio, presidente. Por gentileza, só segura o tempo aqui, por favor. Tá se entendendo bem. E registrar que não, Chama o Demédio lá, presidente. que não faltou com respeito aqui com a deputada. Ninguém Deputados, eu peço a compreensão e a gentileza de todos vocês para suspender a sessão por 10 minutos para a gente verificar as condições de saúde da deputada Luísa Erundina. A sessão está suspensa por 10 minutos. Minha solidariedade à Luísa Erundina e a todas as pessoas que têm sido atacadas nessa Câmara dos Deputados pela má política. Basta. Basta. Esta casa não é uma instituição para o vale tudo. Há um desmerecimento da política em toda atitude violenta, descortês, desrespeitosa, que a cada dia se vê no plenário, nas comissões e em tantos lugares. A política não é isto. A política é debate, é argumento, é capacidade técnica. A política não pode ser a destruição. Protesto veementemente. Me solidarizo com a deputada Erundina e peço que tenhamos uma mudança no curso dessa casa. O que aconteceu hoje aqui foi tudo muito grave, muito grave. Agressões, nós estamos interditando o debate político e abrindo caminho para a violência e para a agressão. É o que está acontecendo no Parlamento brasileiro. Não vejo hoje condições tranquilas, nós seguimos numa pauta neste plenário. Os ânimos estão exaltados, está todo mundo tenso, tem deputados agredidos, jornalistas agredidos, DEPAL agredido, deputada Erundina internada. Esse não é o clima que se estabelece no Parlamento brasileiro. Só discorda disso quem gosta de violência. Só discorda disso quem vê esse Parlamento como uma casa da agressão, do ódio, da mentira e não do debate político. Onde prevalece o debate político, prevalece a democracia. A divergência pode acontecer, mas não pode acontecer a eliminação da ideia de quem pensa diferente. Ofensas, xingamentos, ameaças, inclusive de morte. Eu digo que o limite foi o que aconteceu no dia de hoje. Deputada Luísa Erundina, a nossa decana, acho que é a mulher mais respeitada do Congresso Nacional, uma das, e sem dúvida na sociedade brasileira, nesse momento se encontra hospitalizada, porque enquanto ela fazia a leitura do seu relatório de um projeto de lei na Comissão de Direitos Humanos, uma verdadeira barbárie foi feita pelas pessoas que são as mesmas de sempre. As mesmas. As que gritam, as que perseguem, as que ameaçam, que xingam. Qual é o limite que a Câmara vai chegar? É a hospitalização da deputada Luísa Erundina. Chega! Chega, definitivamente chega. O presidente Arthur Lira precisa, e eu peço mais 30 segundos, presidente, precisa imediatamente agir como um presidente do parlamento. Nós entendemos que ele está em plena campanha para tentar garantir o seu nome de sucessor para a mesa diretora. Mas isso não pode ser maior do que a saúde e a dignidade dos parlamentares aqui dessa casa. Ou se coloca um freio imediato nessa barbárie fascista, ou o que vai acontecer? Com as nossas colegas, com as nossas parlamentares, com as nossas decanas. O que estão esperando acontecer para se parar imediatamente essa barbárie fascista? Toda a solidariedade à Luísa Erundina, força, tenho certeza que ela vai voltar melhor. E nós não vamos deixar que se naturalize esse clima aqui no Congresso Nacional. É isso que eles querem, mas nós não vamos admitir e exigimos que o presidente Lira atue como presidente da Câmara dos Deputados e não como uma linha auxiliar da extrema-direita, que é o que, infelizmente, ele faz quando ele se silencia diante da barbárie aqui na Câmara. Obrigada.